Olá, personas! Eu sou o professor Silvano Prates. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta, então, é a terceira aula sobre frações, conceitos e operações. Na aula anterior, nós falamos sobre o conceito de notação de fração, como se escreve uma fração, que significa o numerador é aquele que determina a quantidade, numera, enumera. E o denominador, que vai embaixo, é o que denomina, o que dá nome, de que tipo é. Agora nós vamos falar sobre comparação de frações, como nós podemos comparar as frações. Aí nós temos vários casos. Por exemplo, o primeiro caso de frações com denominadores iguais. Vou pegar como exemplo aqui, ó, eu quero comparar, vou colocar aqui, ó, comparar 1/3 com 2/3. Quem é maior, quem é menor, será que pode ser igual também? Tá, então vou pegar aqui uma peça branca, vamos usar as réguas de frações para poder representarmos aqui de forma mais concreta, para que você consiga visualizar o conceito de forma assim bem clara. Então eu tenho o número de baixo aqui, lembra que é o que denomina, que diz que tipo de peça é? Então o 3 está ligado a terço, significa que eu preciso de 3 peças para compor o total. Estamos usando a régua branca, representando o inteiro, o total, então está aqui. A peça que se chama terço, que eu preciso de 3 para compor o total, é a verde. Então só confirmando aqui, ó, colocando 3 peças verdes, eu tenho o total. Esta primeira fração aqui, eu tenho uma só, o número de cima é a quantidade, é o que numera qual é a quantidade de peças. É uma só, 1/3, então vou colocar aqui. A outra fração, 2/3, eu preciso de 2 peças do tipo terço, eu vou colocar aqui embaixo. Elas estão alinhadas aqui, então você pode perceber claramente quem é maior, quem é menor. Tá vendo? 1/3 aqui, olha o espaço que ela ocupa da peça branca. E 2/3, olha o espaço que ela ocupa da peça branca. Então, quem ocupa maior espaço? 2/3. 1/3 ocupa menos espaço, tem um tamanho menor. Em linguagem matemática, comparando essas duas aqui, quem é maior ou menor, 1/3 é menor do que 2/3. Então eu vou usar esse símbolo aqui, ó. 1/3 aqui, opa, inverti. 1/3 é menor do que 2/3. Vejam que a abertura do sinal aqui, como se fosse uma boquinha. Às vezes a gente usa a historinha do jacaré guloso, que vai comer sempre a maior quantidade. A abertura do sinal sempre estará voltada para um número maior. A fração 2/3 é maior do que 1/3. Então quer dizer que 1/3 é menor do que 2/3. Há também quem diga de que esse sinal aqui, ó, se eu fizer um traço aqui na vertical, ele vai parecer o 4. Então quer dizer que 1/3 aqui é menor do que 2/3, por quê? O outro sinal aqui lembraria o 7. Então, para saber diferenciar o menor do maior, 4 ou 7. Mas eu prefiro essa outra forma de conceituar maior ou menor, de representar, que é a abertura do sinal sempre está voltada para um número maior. Veja que se eu inverter aqui, ó, colocar 2/3 e 1/3, o sinal vai acompanhar, ó. A abertura do sinal estará voltada para o número maior. 2/3 é maior do que 1/3. Tá bom? Vamos ver aqui
Um outro exemplo, vamos comparar 2 quintos com 3 quintos. Lembrando que a peça que representa quinto é a peça vermelha. Então eu quero comparar 2 quintos com 3 quintos. Eu tenho a régua branca aqui, que é a referência do total. O número de baixo, que é o denominador, está denominando, está dando nome à peça que é de quintos. Quer dizer que eu preciso de 5 peças para compor a peça branca. E o de cima é o que numera, é o que determina a quantidade dessas peças. Eu preciso de 2. Então 2 quintos está aqui. 3 quintos, vou colocar logo abaixo aqui, ó. Tá aqui, ó, 3 do tipo quinto. Então, 3 quintos. Quem é maior, quem é menor? Você observa claramente que 2 quintos ocupa esse espaço da branca e 3 quintos ocupa um espaço maior. Então quer dizer que 3 quintos é maior do que 2 quintos. Então a notação é assim, o sinal de maior aqui, ó, 2 quintos é menor do que 3 quintos. Um outro exemplo, 3 oitavos e 5 oitavos. Os oitavos eu vou usar a peça rosa. Então tá aqui. Eu quero comparar agora. Deixa eu fazer um traço aqui. 3 oitavos comparado com 5 oitavos. Eu vou colocar os 3 oitavos aqui, de novo, para reforçar. O 8 embaixo é o denominador. O 8 denomina o oitavo, porque eu preciso de 8 peças para compor o total. Cada peça, então, vai se chamar oitavo. Dessas 8 do total, eu estou pegando 3. Eu estou numerando 3. Então, está aqui. A quantidade é o numerador, o de cima. E 5 oitavos. Está aqui um do lado do outro. 5 oitavos. Você observa que 3 oitavos é menor do que 5 oitavos. Vou colocar aqui o sinal. Aqui. A abertura do sinal está para o maior aqui, tá vendo? Então, 5 oitavos é maior que 3 oitavos, ou 3 oitavos é menor do que 5 oitavos. Com esses exemplos, o que nós podemos concluir? Vocês observaram que tem algo comum aqui nessas frações que nós comparamos. Quando comparamos 1/3 com 2/3, você observa que os denominadores eram os mesmos, do mesmo tipo. Quando comparamos 2 quintos com 3 quintos, também os denominadores eram do mesmo tipo, e a mesma coisa aqui, 3 oitavos e 5 oitavos, os denominadores do mesmo tipo. Podemos chegar à conclusão de que, nos casos em que os denominadores são iguais, quer dizer que são do mesmo tipo, a quantidade de réguas, ou seja, é o numerador, o número que está em cima, é o que vai determinar qual será a fração maior ou menor. Em outras palavras, ao se comparar duas frações de denominadores iguais, a maior fração será a que tiver o maior numerador. Tá legal? Vamos ao segundo caso. Segundo caso, tá? Frações com numeradores iguais. Nós acabamos de ver denominadores iguais. Agora vamos ver com numeradores iguais. Temos duas situações. A primeira situação é quando o numerador for igual a 1. Tá? Então vamos pegar aqui, de novo, a peça branca, que é um inteiro. Ela sempre estará em todas, porque é o que serve de referência. Vamos comparar 1/2 com 1/3.
1 meio com 1 terço. Comparando, então. Vou pegar aqui 1 meio, uma metade, ocupa a metade da peça branca, e, olha só, 1 terço. Então, colocando aqui uma embaixo da outra, para podermos comparar pelo alinhamento e tamanho. Você pode observar muito bem que a metade aqui, ó, peça amarela, ela é maior, ocupa um espaço maior do que a peça verde. Então eu posso dizer que 1 meio é maior do que 1 terço. Ó. A abertura do sinal está voltada para o número maior. Tá? Vamos ver outro caso aqui. Vamos comparar 1/4 com 1/8. 1/4 está aqui. Deixa eu ver. A peça roxa. E o 1/8 é a peça rosa. Vou pegar aqui. 1/4 com 1/8, ó. Você vê claramente que 1/4 aqui, ó, a peça de 1/4, ela é maior do que a peça de 1/8. Então, a notação é assim, ó, 1/4 maior que 1/8, ou 1/8 é menor do que 1/4. Tá? Com esses exemplos, nós podemos chegar à conclusão de que quando os numeradores forem iguais a 1, a fração com menor denominador será maior do que aquela com denominador maior. Então, olha só, que é o contrário. Cuidado, hein? A fração com denominador menor, olha só, ela é maior do que a que tem um denominador maior. Como é que pode isso? Porque veja bem, quando o denominador é menor, significa que eu dividi em menos partes. Então, quer dizer que cada pedaço vai ser maior, olha só. Então, aqui, ó, 1 terço eu vou dividir em mais partes, ó, em 3 partes. Então, quer dizer que cada pedaço vai ser menor do que a metade, ó, olha só. Imagina, então, se eu pegar aqui, ó, de quintos, ó, vou dividir mais ainda. Estava dividindo em 2, em 3, e você observa, ó, quanto mais eu for dividindo, o pedaço vai diminuindo, porque eu tenho o mesmo inteiro para ir fazendo essa divisão. Então, imagine, então, com a peça cinza, ó, de 10 pedaços, olha o tamanho da peça cinza, comparada com a peça amarela. A peça amarela precisa de 2, a peça cinza precisa de 10, tá? Então, por isso que quando for igual a 1, o numerador, eu comparo, vejo embaixo, o numerador que for menor será o de maior tamanho, tá legal? Então vamos ao segundo caso, segunda situação, quando os numeradores forem iguais. Quando os numeradores forem iguais, só que diferentes de 1, tá? Vamos ver o que acontece. Vamos comparar 2 terços com 2 sétimos. Comparando aqui, ó, vou pegar a peça branca novamente, duas peças verdes, porque o terço aqui é o tipo, quer dizer que eu preciso de 3 peças para compor a peça branca, e dessas 3 eu estou usando 2. E sétimos, eu vou usar aqui a peça laranja, tá? A peça laranja são 2 sétimos, então cada laranja é 1 sétimo, porque eu preciso de 7 peças para compor o total, e ela se chama sétimo, então. 2 sétimos, tá aqui. Comparando, então, ó, você pode observar claramente que 2 terços é maior, ó, tá vendo? Ó, maior do que 2 sétimos, colocando aqui a notação, tá? Com esse exemplo nós podemos ver que vale a mesma conclusão
que nós chegamos anteriormente. Qual é a conclusão? De que, mesmo que os numeradores não sejam iguais a 1, mas que sejam iguais, a fração com menor denominador será maior. Então, olha aqui, numeradores iguais, 2 e 2, estou usando a mesma quantidade, só que tamanhos diferentes, ó, peças diferentes. Então, é maior aquela que tem o menor denominador, porque foi dividida em menos partes, então cada parte será maior. Tá legal? E agora aqui, ó, nós vamos ver tópico 3, frações com numeradores e denominadores distintos, ou seja, diferentes, tanto numeradores diferentes quanto denominadores diferentes. Vamos comparar 2 terços com 4 quintos. Comparando 2 terços com 4 quintos. Eu vou pegar aqui de novo a peça branca. Está aqui a peça branca. Terços, o 3 significa que eu preciso de 3 peças no total. E dessas 3 eu vou usar 2. A quantidade, então, é o 2. Está aqui, ó, 2 terços. Agora, pedaços de quintos. São peças vermelhas. 5 representa quintos, quer dizer que são 5 peças no total. É o tipo de peça, denominador. E o numerador é a quantidade dessas peças. Então eu preciso de 4. Estão aqui. 4. Tá vendo? Então tá aí, ó, 4 peças. Deixa eu alinhar direitinho aqui. 4 peças no total de 5. Então você observa, vamos comparar. Como é que eu vejo quem é maior, quem é menor? Pelo tamanho total das peças. As 2 peças, ó, elas ocuparam este pedaço, esse tamanho aqui da régua branca. E as peças vermelhas, as 4 peças, os 4 quintos, ocuparam espaço, ó, estão ocupando um espaço um pouco maior. Tá vendo? Então quer dizer que 4 quintos é maior do que 2 terços. Tá legal? Então você veja que é fácil de perceber, são números pequenos, é fácil de perceber aqui com as réguas quem é maior, quem é menor, tá? Só que tenho também uma outra forma de comparar. Outra forma de comparar aqui para ver se é maior ou menor, sem utilizar as réguas. Se nós dividirmos o de cima pelo de baixo, o numerador vai se tornar o dividendo. E o denominador, na realidade, ele se transforma no divisor, tá? Então, isso já para adiantar que toda fração também é a representação de uma divisão e sempre o de cima dividido pelo de baixo. Então 2 dividido para 3 não dá. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar um 0 aqui e vírgula aqui. Aqui o 2 seriam 2 unidades. Ó. Esse 0 quer dizer que eu fui para os décimos. Eu simplesmente fiz a troca. Como se estivesse trocando R$2 em moedas de 10 centavos, então eu tenho 20 moedas de 10 centavos. O valor continua o mesmo. E aí, 20 moedas dividido para 3 pessoas, cada uma vai ficar com menos de R$1. Por isso, 0, alguma coisa aqui. Ó. Agora eu vejo quantos 3 cabem no 20. Então, 6 vezes 3, 18. Para chegar em 20, faltam 2. E aí, continua a conta. Ó, 0 de novo aqui para continuar. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. E vai ser o 6 para sempre, porque vai sobrar 2 para sempre aqui. Agora eu vou dividir 4 quintos. Então, 4 dividido por 5. Unidade, R$4 não dá para dividir para 5 pessoas. Eu tenho que trocar o dinheiro. Então, eu troco por moedas de 10 centavos. Então, eu coloco décimos aqui. Ó. Por isso, o 0. Não é que ele vira 40 unidades, tá? Continua sendo 4 unidades, só que vou trocar por
ordens menores de décimos, então viram 40 décimos, como se fossem 40 moedas de 10 centavos. E o vírgula aqui para poder compensar. Veja que a resposta já vai estar em décimos aqui, tá vendo? Porque vai ser menos do que uma unidade para cada. 8 vezes 5, 40, e não sobra nada. Então você pode observar que 4/5 tem o valor de 8 décimos, 0,8. E 2/3 tem o valor de 0,66. Eu vou colocar um tracinho aqui. Esse tracinho significa que o 6 vai se repetir para sempre, tá? É uma dízima periódica. Então veja, eu posso comparar o 0,6 é menor do que 0,8. Então, confirmando aí, tá? Aí você pode utilizar a forma que você quiser para comparar frações, fica a gosto do freguês, como eu costumo dizer, tá bom? Agora é o seguinte, se nós quiséssemos comparar, por exemplo, 24/32 e 18 com 18/36. Com as réguas não seria tão prático, percebe? Já pensou? Tem que dividir em 36 pedaços o total? Que tamanho seria essa régua? Né? Então eu vejo que o uso das réguas já não vai ser tão eficiente nesse caso. Tá? Então aí há necessidade de nós aprendermos uma outra estratégia mais eficiente. É o que veremos na próxima aula. Não perca! Até lá! Forte abraço virtual!